Durante o fim dos tempos, segundo a Bíblia, Deus derramará sua ira como julgamento pelos pecados do mundo, oferecendo uma última chance para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve a visão que recebeu sobre esse período futuro. Esse julgamento é dividido em duas partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Vamos focar nos 7 selos. Na visão de João, um anjo procura alguém digno de abrir o livro que dará início ao julgamento. João chora porque ninguém é encontrado digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então, um dos 24 anciãos diz a João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro, que é Jesus, pega o pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Aqueles ao redor se prostram e o adoram. Cristo começa a quebrar os selos, revelando seu julgamento sobre a terra. Vamos entender o significado de cada um dos 7 selos do Apocalipse. Primeiro selo: a vinda do Anticristo. O apóstolo João descreve: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Então, ele saiu como vencedor, e para vencer, os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro simboliza a chegada do Anticristo, que virá ao mundo com um discurso de paz, mas com a intenção de enganar e dominar. Segundo selo: o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este selo representa a chegada do espírito da guerra, que trará conflitos sangrentos, resultando na morte de muitos. A grande espada simboliza o castigo divino, onde os adoradores da besta e do falso profeta sofrerão as consequências. Terceiro selo: o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta é associada ao lamento, à aflição e à fome. Quando Jesus abrir o terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto trará exatamente essas calamidades ao mundo. Ele carrega uma balança, que simboliza a crise econômica e a escassez de alimentos, indicando que as pessoas terão que trabalhar arduamente para conseguir um pouco de comida. 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho, será gasto inteiramente para obter apenas o mínimo necessário para sobreviver. Quarto selo: o espírito da morte. O apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do 4º selo trará a morte para muitos, e grande parte dessas pessoas será levada para o inferno. Elas morrerão devido às guerras, à fome e às doenças causadas pelos selos anteriores, além dos ataques de animais famintos. Quinto selo: desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o 5º selo, João relatou: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Quando Jesus abriu o 5º selo, os cristãos que haviam sido martirizados por sua fé perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que seus assassinos fossem julgados.
Eles foram instruídos a esperar pacientemente até que outros cristãos na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, ainda haveria mais mártires. Sexto selo. Uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a Terra e o Sistema Solar. Ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? A abertura do sexto selo trará a maior catástrofe da história da humanidade, com fenômenos cósmicos aterrorizando a população mundial, confirmando que o fim dos tempos está próximo. É provável que o apóstolo João tenha encontrado dificuldades para descrever em palavras tudo o que viu, dada a magnitude das visões. Durante esse período aterrorizante, um anjo revela a João que 144.000 pessoas receberão o selo de Deus, garantindo sua proteção contra a ira divina. Esses 144.000 selados terão a missão de pregar as boas novas, levando muitas pessoas a se converterem a Cristo nos últimos dias. Sétimo selo, as 7 trombetas. Se a abertura dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado e, ao mesmo tempo, espantado diante do tamanho do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por acontecer. Ele escreveu: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do 7º selo traz consequências terríveis para a terra. Antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se Deus estivesse esperando que as pessoas se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Ele. No entanto, mesmo diante de tantas calamidades, milhões de pessoas não se arrependerão. Em vez disso, amaldiçoarão ao Senhor por tudo o que acontecerá. Após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos ainda piores ocorrerão, até que, finalmente, Jesus retornará em glória e poder. Portanto, é essencial que permaneçamos firmes com Jesus, pois somente com Ele nossa salvação está garantida e não precisamos temer o futuro. Aqui é o canal Voz dos Manuscritos. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esta mensagem com os seus amigos.